Olá, tricolores, boa noite. Como estão? Tudo bem? Sexta-feira, amanhã sabadão, domingo tem São Paulo e Santos. Se inscrevam no meu canal, dá uma forcinha aí, não paga nada, é de graça mesmo. Você que gostou, dá um like aí. Se você não gostou, dá um dislike também, não tem problema algum não, tá bom? Gente, desde o jogo do São Paulo e Bragantino, o Bragantino e São Paulo, e que o São Paulo tomou aqueles 2 gols no final, está bem acirrada essa discussão aí se o Rogério Ceni deve ficar ou deve pedir para sair ou ser dispensado pelo próprio São Paulo Futebol Clube. Muita gente aí defendendo, alguns defendendo a permanência do técnico, aqueles que são as Rogeretes, as Senetes, né, enlouquecidas. Teve um rapaz aí que, nossa, só faltou me agredir, né? Agredir verbalmente ele conseguiu, porque fez um comentário que eu era corintiano, que eu estava com a camisa do São Paulo disfarçado, sabe? Umas coisa de gente que não merece nem comentário realmente, né? Desprovido de civilidade, porque já entrou com brutalidade, conversando com brutalidade. Mas, tudo bem, está resolvido. A torcida independente soltou uma nota aí e muita gente deu uma recuada, o pessoal ficou, alguns caras até acho que meio intimidado, não sei, ou acharam que foram chamados à razão, coisa desse tipo. É o seguinte, gente, vejam bem, eu não mudei em momento algum, não mudo em momento algum minha opinião, para mim é fora Ceni. Para mim Ceni não é técnico do São Paulo, não tem capacidade para ser técnico do São Paulo, e acho também que é um fator emocional dele com o São Paulo, sabe? Nós já trouxemos aí o Raí, enterrou o São Paulo, né? Para cargos diretivos, cargos de comando no São Paulo. Veio o Ricardo Rocha também? Nada. Veio o Lugano? Nada. Enfim, o Muricy está aí também, parece que agora o Muricy, né, também acabou ficando calado aí. Então, esses ídolos do passado no São Paulo, que estão sendo chamados aí para o São Paulo, parece que há um fator emocional que os prejudicam, né? E eu entendo que não é hora mais de ficar, que nem ficam aí, o Lucas está lá na Europa e o pessoal tudo insistindo para ele voltar e ele desfazendo tal, não, eu quero ficar ganhando mais dinheiro. Eu não acho que ele está errado, eu acho que ele está certo. Se ele está ganhando dinheiro, fazendo o pé de meia dele para quando ele encerrar a carreira do jogador acaba rápido, está ótimo, tal, tudo bem, né? Mas essa nota da torcida independente, ela veio dizendo em primeiro lugar, aliás, não é primeiro lugar, eu não tenho a nota aqui, mas eu tenho só algumas coisas que eles disseram aqui, que o pessoal disse lá. Uma coisa que eu achei engraçada aqui é o seguinte: todos nós, a torcida independente, nós da internet, as outras torcidas, a torcida que é a maior de todas, que é aquele torcedor que vai lá e torce quietinho lá no canto dele lá, né? Não se mistura com a torcida uniformizada, nada disso, porque a torcida uniformizada também tem momentos em que é boa e tem momentos que atrapalha o time também, quando começa com briga, aquelas coisas. Não estou dizendo que seja o caso da Independente, estou dizendo que isso é normal em todos os times, né? Mas de qualquer forma, a torcida uniformizada, os São Paulinos da internet, os São Paulinos da arquibancada, todos os São Paulinos que estão perto, que estão longe, na verdade todos querem o bem do São Paulo. Todos querem ver o São Paulo ganhando, né? Então, é muito fácil. Eu sou completamente contrário a essa nota aí da Independente. Respeito, né? Cada um tem um entendimento, como peço que respeitem a minha opinião também, eu respeito a deles. Tá tudo bem. Mas eu sou contra por quê? Em primeiro lugar, uma nota que fala, mas no final diz que o Luan tem que jogar, o Galopo tem que jogar, né, e outros jogadores. Então, quer dizer, já está interferindo no trabalho do técnico. Se o técnico não colocar, já é contra. E esse é o pedido de todos nós. Mas ele é teimoso, ele não vai colocar. Vai chegar nesse jogo que vem, ele não vai colocar o Galopo, mesmo porque o Caleri está voltando. Ele fez o Natan voltar de Curitiba, a pedido da diretoria, né? A diretoria pediu porque ele estava dizendo que não tinha reserva. Ele vai colocar o Orejuela para jogar de novo. Ele vai enfiar o Nestor para jogar de novo e o Luan vai ficar para fora.
É isso que vai acontecer. Então, como a Independente fala que o Rogério faz bem para o São Paulo, só por esse aspecto aí você já vê que ele não faz bem para o São Paulo, que é outro tópico da nota. Outra coisa também, dizer que o São Paulo vai diminuir em 50% a dívida do clube em 2 anos. Não vi ninguém falar isso. Não vi ninguém falar isso. Nada. Agora, se for fazer isso, tem que explicar para a torcida. Tem um plano, olha, fizemos um projeto, o projeto vai ser assim, assado, para a torcida ter ciência, a torcida se acalmar. Porque o que a gente está vendo não é isso, né? Outra coisa, que panelas não se criam, não tem mimadinhos de cotia. Gente, conversa, né? Na verdade, quem faz as panelas é o próprio Rogério, porque joga só quem tem afinidade com ele. Não é verdade? Senão a gente não estava reclamando aí para ele pôr esses jogadores. Vocês mesmos estavam reclamando para ele pôr esses jogadores, se não fosse uma panela. Então eu acho muito furada essa nota aí da Independente. Me desculpe, respeito vocês, mas eu penso isso. Então não vou nem levar em consideração. O Júlio também veio a público dizer que o clube não pode trocar de técnico como troca de camisa. Esse é um jargão aí que a gente já está acostumado a ouvir e os clubes fazem isso direto. Normalmente é só o São Paulo que não pode trocar de técnico, pela imprensa, né? A imprensa não quer. O São Paulo pode estar horroroso. Eles querem que o São Paulo continue com aquele técnico, como é o caso agora. Outro dia tinha um corintiano aí, no meu chat aí, dizendo que, parabéns para o São Paulo tem que continuar com o Rogério há uns 10 anos. Claro, né? Claro, o cara não está preparado, é um péssimo técnico. O Rogério não é um bom técnico, né? O Júlio também é suspeito para vir dizer isso, o Júlio Casares, porque ele tem metido o pé pelas mãos também. Ou não? Vamos lá. O Diniz vinha com o São Paulo em primeiro lugar. De repente começou a cair, e o Júlio assumiu a presidência. Ele ficou esperando. Ele não teve decisão para trocar o Diniz na hora que precisava, porque o time estava sem psicológico, por causa daquele problema com o Tietê, um monte de discussão, aquele 5-1 que tomou do Internacional. Então, ele na hora, ele teria que ter mudado o técnico. E ele não mudou, foi esperando, até que o São Paulo entrasse numa situação que nem se classificou para a Copa Libertadores da América, não é? Lembram-se disso? Veio o Crespo exigia, o Crespo fazia treinar, o Crespo não tinha descanso, né? Não havia moleza, não, se cobrava. Veio o Crespo ganhou o Campeonato Paulista, estava indo mal no Campeonato Brasileiro, porque tinham vários jogadores contundidos, e o departamento, né, médico do São Paulo, a gente sabe como é que é, não é de hoje. Pois ele mandou embora o Crespo foi campeão. Nos últimos 12 anos o Crespo foi campeão, o único que ele pegou e mandou embora. Aí ele veio e contrata o Rogério Ceni, que já havia passado pelo São Paulo e foi mal. Eu acho que o Rogério, ele mesmo deveria fazer um exame, né, da situação dele. Ele foi um bom técnico para o Fortaleza. E ele está montando outro Fortaleza no São Paulo. Um time, tecnicamente, tem uns grossos aí, gente. Esse cara que veio, o Stal de David, é um cara grosso. O Caio Paulista é outro grosso. Comprado, ele era um ponta esquerda, foi improvisado pelo Diniz para lateral direita, foi para reserva porque não teve um bom desempenho, chega no Morumbi, desculpe, nem bem, chegou, não conhecia os amigos, foi colocado no lugar do Orejuela num jogo em que o Orejuela foi vaiado. Aí começa esse movimento, porque precisa de um outro lateral, porque os outros 3 estão machucados. Vamos trazer o Natan, faz um rolo lá com o Curitiba, perde dinheiro, manda o Lisieiro de graça, traz o Natan. Ele não põe para jogar, vai pôr o Orejuela de novo. Você pode esperar que o Natan não vai jogar. Nós temos o jogador mais caro da história do São Paulo, está na reserva, e é o artilheiro do time. E todo mundo pede para pôr ele para jogar. O técnico não põe para jogar.
Então joga quem é da panelinha. Como é que faz? Está certo? Está legal? Agora, montar um Fortaleza é uma coisa. O Fortaleza disputa o campeonato regional deles lá, que os times são, né, infinitamente inferiores ao que se disputa o Campeonato Paulista. E outra coisa, o Campeonato Paulista não deve servir de parâmetro para o brasileiro, porque no brasileiro nós vamos ter equipes hoje todas que estão se formando aí, estão se reforçando muito. E o São Paulo, ao contrário, deu uma regredida tecnicamente. Então fica difícil. Outro problema do Rogério, além das panelas, de só jogar os queridinhos dele, essa insistência com o Nestor, os outros todos precisam descansar. O Nestor nunca descansa, ele joga todo o jogo, pode estar morrendo que o Nestor está jogando, ele põe o Nestor para jogar. Outro problema dele é a questão dele não conseguir administrar um resultado. Todas as vezes que o São Paulo está numa situação difícil, mas está na frente, ele quer ganhar o jogo e acaba perdendo o jogo, acaba empatando, acaba perdendo a vantagem que tem. Então ele precisa administrar, saber administrar resultado. Nem sempre dá só para atacar. Nem sempre se pode só atacar. O técnico tem que ter consciência de que ele precisa de resultado também, não só o sistema de jogo. O sistema de jogo é importante, como era para o Diniz, mas eles não podem achar que o sistema de jogo deles é mais importante que a vitória, que o resultado. Isso não pode acontecer. E é o que está acontecendo. Outra coisa também que me parece que está acontecendo, o Rogério se deixa emocionalmente levar, em virtude do relacionamento profissional que ele teve com o São Paulo de tantos anos, dele ser torcedor são paulino, e ele mesmo acaba se levando, ele se, se mistura, né? Ele se contamina com o ambiente do São Paulo. Ele não pode fazer isso. Vamos notar que os técnicos que conseguiram melhores resultados no São Paulo nesses últimos 10, 12 anos aí, foram técnicos que vinham de fora, técnicos estrangeiros que não se contaminavam, né? E ele, o próprio campeão, o único campeão desse tempo todo foi o Crespo, que é argentino, né? Então, tudo isso juntado à teimosia que ele tem desde que ele era jogador, né? E o ego maior que qualquer coisa que ele tem desde que ele era jogador, e a estrutura do São Paulo, que não, né, precisa mudar tudo. O São Paulo precisa profissionalizar, precisa tirar o Belmonte, que é um cara que é o diretor de futebol, ele não entende de futebol, ele não entende nada. O São Paulo precisa ter profissionais, precisa melhorar toda a estrutura do São Paulo. Esse departamento médico, onde já se viu, não se dá uma previsão de quando volta, o jogador cai lá, não volta mais. Então, começa, é tudo, tem que profissionalizar o São Paulo, tirar a gente antiga, que está lá já há muito tempo só encostado, tem que dar um jeito nisso. Então, eu acho isso aí, eu acho que o São Paulo não vai ter sucesso nesse campeonato. O São Paulo vai passar esse campeonato paulista e, claro, talvez classifique, acho que é bem provável que classifique, mas nós vamos ter que aguentar novamente mais um ano lutando contra o rebaixamento, naquela situação que a gente já conhece, se não for pior, porque o time agora é pior. Então eu continuo dizendo, fora a Ceni, não pode trocar de técnico? Pode sim, pode trocar de técnico sim. E a manutenção de técnico, simplesmente por manter o técnico, não quer dizer nada. Você põe lá um cara ruim, você põe um técnico ruim, você vai manter o futebol ruim, você vai manter uma má administração. Se você tem um técnico bom, um técnico que produz resultado, que ele sabe extrair dos jogadores, que ele tem jogadas ensaiadas, você vê o time progredindo em campo, você vê o time cada vez melhor, você vê o time se entrosando, é uma coisa. Aí é uma coisa. Agora você manter um técnico simplesmente porque quer manter, porque acha que mantendo o técnico é uma política que dá certo, não se pode trocar, aí não dá certo, porque você tem que ter resultados e você tem que ter desempenho e seja um técnico competente. Gente, boa noite, acho que esclareci, né? E eu continuo dizendo, fora Ceni. Tchau, até amanhã para vocês.